A paz, boa noite. Ó, 9h07, como programado. Gente, é que eu tava dando aula, a gente saiu correndo e ó, mas calma aí que a gente já vai começar aqui. Ó, eu vou rapidamente apresentar, tá? Quem não me conhece, eu sou a Kátia, aqui da Natural Wood Aromaterapia, né? Sou professora da Rani. A gente vai fazer hoje um antes e depois da aromaterapia com a Rani, que é aluna aqui, que ela tá ainda em formação, terminando já o curso de aromaterapia, mas já está apta a estar trabalhando, ok? Eu vou chamar um pouquinho que ela vai colocar o depoimento dela e falar um pouquinho para vocês, tá? Sobre aromaterapia na visão dela, o que foi interessante e o que não foi. Pera aí, cadê a Rani aqui? Tananã. Gente, já fazendo a propaganda aqui até a Rani entrar, esse aqui é um filtro, viu, gente? A Nick fez, quem quiser baixar o filtro aí para usar no seu stories, fazer seus vídeos também pode. E cadê a Rani que não, eu já convidei, não foi? Vou mandar de novo. Rani, depois é só você aceitar onde o convite que eu te mandei, aí você já entra, tá? Ó, peraí, aí você acha que você fez solicitação? Eu já fiz também, então vamos lá. Vou esperando aqui o pessoal que tá entrando. Ó, a Anitta tá avisando que tá com delay, ou seja, tá demorando um pouquinho. Então, gente, vamos esperar um pouquinho, tá? Pessoal que tá aí, vocês estão escutando bem? Como que está o áudio? Boa noite. Então, quem tá entrando aí, ó. Boa noite, Silveria, que tá aparecendo para mim. Boa noite, Maiara. Boa noite, Lu. Quanto tempo? Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver quem entrou. A Yumi. Boa noite, a Bruna. Boa noite, Yamazaki. Só tá a Hamazaki, a Si, Kinha. Deixa eu ver quem mais. O Silvio. Então, gente, vamos colocando aí. Tudo bem, gente? Vocês estão na paz? Eu estou meio acelerado porque eu acabei de dar aula, né? Tava aqui. Não tá conseguindo participar. Rani, o que nós vamos ter que fazer? Você vai ter que entrar com o seu pessoal. Não deu com a natureza, vem entrar com o seu pessoal, que às vezes o seu pessoal vai dar. A gente depois divulga o @ da Natureza Vital. A paz, Rosália. A paz, Lumi. Boa noite, tudo bem? Gente, calma, que tá tendo um errinho aqui, técnico, mas já vai dar tudo certo, né? E se a Rani não der, faz com o do Silvio, né? A gente vai fazendo assim. Se não der com o seu, entra com o do Silvio e a gente vai estar falando, porque aí vai estar sua carinha ali, vai dar tudo certo, tá? Então, Rani, eu tenho que esperar você entrar para. Aí, agora vamos. Então, eu vou tentar te chamar aqui, tá? Peraí, muita calma nessa hora. Então, vamos lá. Isso, acho que agora vai. Transmitir ao vivo com a Rani. Uhul! Pelo menos aqui veio o convite. Vamos ver se ela vai aparecer daqui a pouco aqui. Que a gente divide a tela. Agora Tá vendo? Então tinha que ser com o seu. Mas não se preocupe, mas tudo bem. Olha, gente, então avisando, tá? A Rani é nossa aluna aqui, mas sigam ela lá no Natureza Vital, que é onde ela dá as informações, que ela está aprendendo, que ela já está praticando. Eu creio que tem bastante cliente dela aqui, que pode até depois colocar os depoimentos aí. Então, isso vai ser bem bacana. Para quem não sabe, ela vai estar falando em relação do que para ela foi interessante do antes e depois da aromaterapia. Lógico que ela começou antes com a aromaterapia, mas qual a diferença dela ter uma orientação, né? E hoje tá estudando para ser, ela já está trabalhando com aromaterapia, mas essa é a diferença, gente. Só colocando aqui para quem não sabe, tá? Muitas vezes as pessoas não têm noção, mas quando você começa a estudar aromaterapia, principalmente com a gente deixa um suporte. Para quê? Para que o aluno ele possa já trabalhar. Por quê, gente? Você está investindo, você tem que ganhar também seu din-din. E quando você começa a trabalhar, você tem mais facilidade de guardar e ter mais experiência. Então, lógico, quando chegar na prova e todos esses detalhes, fica mais fácil. Por quê? Porque você já tem a prática, né? Então, fica bem mais bacana. Mas vamos lá. Rani, tudo com você aí. Boa noite, gente que vai entrando. Agora a gente não vai estar dando saudação, então não fiquem chateados, porque agora é a vez da Rani estar falando. Então vamos lá, Rani, se apresenta aí. Apesar que acho que a maioria das pessoas te conhece, mas quem não te conhece, se apresente também, tá bom? Ok. Tá me ouvindo bem? Tá.
O som Tá, tá meio baixo para mim. Ok, tá gente, boa perfeito o som. noite. Boa noite, eu sou a Rani. Na verdade, eu trabalho com a página Natureza Vital, né? E a convite, né, da Kátia, minha sensei, da Natural World, eu queria falar para vocês, né, passar para vocês o que mudou, né, para mim, assim, e como mudou. Depois que eu comecei a estudar aromaterapia e também a praticar comigo, né? A fazer Isso é o comigo. principal. Hum. No, assim, no início, quando eu procurei a Kátia, eu já fui logo assim, sabe? Que aquela pessoa ansiosa, toda acelerada da vida, assim, tipo, atropelando, queria isso, queria aquilo, e quero, né? E ela, como, né, a profissional que eu sempre falo para ela, a mestre, ela, tipo, já me assentou e eu lembro que na primeira aula, gente, ela falou logo de cara para mim. Acho que você precisa se tratar primeiro, para depois você querer tratar as pessoas. Gente, eu nunca esqueci isso que ela me falou, porque eu percebi, né, que eu não tinha equilíbrio para tratar as pessoas. Não dizer que depois que você estudar uma terapia, gente, vocês viram, não sei, uma pessoa zen. Você tá iluminada, né? Não, a gente continua sendo uma pessoa normal. Mas você Entendi. aprende, gente, a equilibrar, não só pelo fato da gente usar os olhos, né? Mas pelo fato da terapia, da conversa, de uma pessoa que tem esse entendimento, consegue fazer você entender que tem certas coisas que é só você, tipo, sentar, pensar, esperar e trabalhar naquilo que você precisa. E foi assim, né, que a Kátia Sim. fez comigo. E graças também, gente, que eu falei que eu nunca posso deixar de esquecer que é uma amiga em comum que a gente tem, que Sim, na a verdade Nami, vamos falar dela, né? eu não tinha ouvido falar da Kátia assim. Na verdade, gente, conheci os óleos essenciais de uma maneira bem errada, que foi daí que eu comecei a reclamar com essa amiga, né, que a gente tem em comum. A reclamar para ela, né, que nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e parece ser bom, mas não estou sabendo lidar com isso. E aí, onde foi que ela um dia ligou para mim, a gente conversando, ela falou: e por que que você não vai estudar uma terapia? Aí eu falei: estudar? Estudar com quem? Como? Aí ela falou: eu vou te mandar o nome da pessoa e aí você entra em contato com ela e se entenda com ela. Nossa, gente, naquela tarde eu me lembro, a Cátia estava fazendo entrega e eu toda acelerada, falando, falando, e ela me pediu para ter calma, que depois conversava. E aí depois, né, nos entendemos e ela me explicou o que era, né, aromaterapia. E começamos, gente, eu comecei, né, a estudar e aí foi que começou minhas experiências, tanto ruim quanto boa. A primeira, gente, vou começar pela ruim para vocês. A primeira experiência ruim que eu tive com os olhos foi, acho que eu tinha feito 2 aulas, se eu não me engano, com a Kátia. Foi num domingo, me lembro, gente. Num domingo a gente tinha ido para a igreja, eu tinha voltado, só que aquele estresse, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, um já no tio Gaco, mas eu estava bem estressada, porque assim, eu devorava minhas emoções, gente, assim, sabe? De uma maneira que eu mesma não sabia nem eu própria o que estava acontecendo comigo. E nesse dia eu lembrei que quando eu conheci óleos essenciais, a pessoa me ensinou a usar peppermint nas têmporas para dor de cabeça. E eu fui e fiz isso, gente, porque eu tava muito cansada, eu tava com dor de cabeça, sabe? Eu achei assim, falei, já sei, vou passar peppermint nas têmporas para aliviar. E olha, fiz uma coisa assim, tipo, que hoje eu dou risada com a Kátia quando a gente lembra, porque eu não sei, assim, gente, é sério, eu não sei nem dizer para vocês o porquê que eu tive a ideia de pedir socorro para ela. Acho que ela já estava até terminando a aula dela, me lembra que ela falou isso, aguenta só um pouquinho que eu estou terminando a aula e eu já falo com você. E nisso meu marido estava em casa, ele me ajudou, porque, gente, vocês não têm noção.
do que eu sentia. Eu sentia isso aqui que estava, tipo, enorme, assim. Começou a pulsar muito Latejar. forte, a latejar. E isso aqui meu foi doendo, gente. Foi doendo, foi descendo aquela dor no braço. E meu olho parece que fez assim. E aí eu lembro que meu marido falou, me deu um copo de água. Eu lembro até que a Kátia falou, nossa, ele foi muito esperto, né? De te dar água e pedir para você deitar. Deitar. E eu lembro da frase dele. Você tá muito estressada, você se preocupa demais com as coisas, não é assim, para com isso. E aí eu falei, ai, sabe, explodi. E aí, na hora que eu tava assim, naquela explosão, a Kátia me retornou a ligação. Tá, calma, o que que foi que aconteceu? Né? Vamos pelo começo. Como foi sempre o dela? Como foi o que que aconteceu hoje para você estar desse jeito? E eu falei, né? Comecei a falar daquela maneira que eu ainda falava, né? Uma atrás da outra, e ela calma. Aí eu falei, aí passei o Peppermint, mas não tá resolvendo. E ela, opa, oi? Deixa eu só colocar um ponto importante que a Rani está falando. Gente, é assim, tá? Para quem não sabe, o hortelã-pimenta ou peppermint, que o pessoal fala no Japão, peppermint, que é em inglês, ele não pode ser indicado para qualquer pessoa. Para as pessoas tipo a Rani ou eu, jamais posso usar o hortelã-pimenta. São pessoas que às vezes são mais ativas, que falam na cara das pessoas, que não vai ficar querendo. Não. Então, quem é mais estimulado, que é mais, que consegue falar, tá? Ou também, se você é aquela pessoa que segura, 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 explode, também não é interessante você utilizar. Por quê? Se você tem contraindicação, pressão alta, epilepsia, problema cardíaco, se você estiver grávida. Então, e se você for muito nervoso ou muito ansioso, não pode usar o hortelã-pimenta, porque ele é um óleo extremamente estimulante. E o que acontece? No caso da Rani, que voltou estressada do culto, por mais que tenha no culto, aí tem as crianças, então já estava naquela explosão de sentimentos. Quando ela usou, o que, que o óleo fez? O óleo estimulou mais ainda, e ela já estava estimulada, e por isso que ela sentiu dor na veia. Por que, que eu falei, aí já avisando para as pessoas? Sentiu uma alteração, e quem já tem pressão alta, aprenda a beber água e deitar. Porque quando você deita, gente, a sua circulação sanguínea, ela se equilibra. Quando a gente está sentado assim, ó, quando a gente está sentado, a sua circulação sanguínea tem que fazer força por causa da ação da gravidade. Então você tem que bombar mais sangue, você tem que fazer mais pressão nas veias. E quando você está estourada, como a Hannah estava, já estava estressada e ela colocou o hortelã-pimenta, aquilo piorou. Tá? Então, para as pessoas entenderem, por isso que se eu não sou um profissional, não entendo, não tenho essa noção e só vou pelo que os outros estão falando, a Rani poderia ter tido um piripaque e parar para o Mas hospital. você, né? Sim, por quê? Isso, gente, para quem não sabe, o hortelã-pimenta ele pode dar AVC. Por quê? Que quem não sabe que é AVC é acidente vascular cerebral. A Rani, naquele dia, se ela tivesse insistido com o hortelã-pimenta, ela poderia ter tido. Ela poderia hoje nem estar aqui para falar com a gente em relação de fala, entende? Ou só com a boca torta por causa de alguma coisa, ou às vezes ter uma disfunção no braço. Então, tem muitas coisas que poderiam ter acontecido, ok? Então, continua só para as pessoas agora entender por que tem que ter esses cuidados. Vai lá. E lembrando que não são só esses, né, Kátia? Tem vários, né? Uhum. Mas aí, gente, a Kátia né, me ajudou, me falou o que eu podia fazer. Eu lembro que nesse dia foi a primeira vez que eu aprendi a fazer o empasto, né, de argila. Pra... eu até falei, eu acho que ela, até falei pro meu marido, eu acho que ela mandou eu fazer isso, que é para mim ficar quieta, para mim relaxar. Mas, né, então, né, ela me ensinou a fazer com os óleos que eu tinha em casa, que dava para fazer esse socorro, né? Ela me ensinou a fazer, né, para acalmar, misturei na argila, fiz, coloquei né, na testa. E realmente fui desacelerando. Eu lembro que naquela noite eu falei no outro dia, ela me perguntou, ela me mandou mensagem, perguntou como eu tava. Eu falei, não, eu dormi até melhor, a dor de cabeça, porque na verdade eu sofria muito, gente, com enxaqueca, muito, de verdade. E olha, é sério, há muito tempo, eu até comentei esses tempos com a Kátia, que há muito tempo eu não sei o que é enxaqueca. Eu lembro que a última, assim, que eu tive foi porque tive alguns problemas, que sempre que eu tenho algum problema, a enxaqueca vem. E eu lembro que aí nesse dia ela me socorreu e daí na aula seguinte ela me explicou, né? Ela me ensinou. Até ela falou, vamos. Eu lembro que quando eu cheguei assim, que a gente vai estudando por etapa os olhos,
quando eu cheguei no Peppermint, eu falei, não precisa falar dele, porque eu já sei. E já colocando uma coisa que é bem bacana que a Rani acabou de falar, para quem é vendedor, para quem nunca estudou e já ouviu falar e é rato da internet, qual a indicação do hortelã-pimenta? Enxaqueca, dor de cabeça. Então, as pessoas acham que assim, como está escrito ali, então todo mundo acha que não, qualquer um pode usar. Não, gente, de novo, é personalizado. Então, quando a gente estuda, que nem no caso da Rani, lógico que ela prendeu na marra, né, Rani? Viu realmente que aquilo quase foi a saúde dela, justamente por quê? Porque tem esse detalhe, gente, que faz a diferença, que é o quê? Ela viu que tinha que ser personalizado. A gente não trabalha com linha de montagem. No que serve para mim, não vai servir para a Rani, não vai servir para todas as meninas que estão aí. Boa noite para quem está entrando. Então, lembrar que, gente, sempre tem um porquê e uma causa que a Rani também colocou muito importante aqui, ó. Quando eu tenho enxaqueca, que eu estou passando por muita coisa. Muitas pessoas não assumem e nem admitem que tem problemas. Não, Kátia, foi do nada. Não sei se a Rani já escutou isso com os clientes dela. Foi do nada que aconteceu isso. Gente, não existe eu falava nada. muito pra você, né? Não aconteceu nada. Aí a gente fala, não, peraí, então me conta o que aconteceu no seu dia. Por quê? Porque aí, às vezes, quem não consegue observar ainda, a gente tem que treinar isso. Por isso que quem estuda tem que praticar, porque a hora que você se observa para conseguir observar também no outro e orientar o seu cliente. Agora, se você não consegue observar isso, como que você vai poder ver isso e orientar também no seu cliente? Mas volta lá, Rani, que isso foi muito importante você ter falado, viu? Eu sempre, assim, quando eu vejo, né, gente, porque a gente vê na internet muita indicação, muita coisa errada. Até eu falo pra Receitinha de bolo. a Kátia fala as receitas de bolo, assim, meus dedinhos coçam, sabe, para escrever. E às vezes eu escrevo. Porque, assim, como eu passei, gente, eu falo que eu não desejo aquele mal-estar para ninguém. Porque é uma coisa que. Gente, é sério, Fica assustado, parece né? que. Eu fiquei assustada, porque eu pensei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu sei que eu tô nervosa, eu sempre tive enxaqueca, eu sempre tive essas coisas, mas nunca Nunca senti. acha que é o óleo, né? Outro detalhe. Você não É, pensou que era o não, óleo. É, eu você não. teve a aula e aí. Se você não me perguntasse o que que você fez, aí falei, ainda falei assim, mas eu já passei o óleo de peppermint e não passa dor de cabeça, o que que eu faço? Aí ela, né, ela já, oi, como assim, né? Tipo, ela já me conhecia um pouquinho, eu já tinha passado meu histórico para ela. Então, tipo, ela pensou, fez loucura, né? Fez besteira passar óleo de peppermint no estado que eu tava. E aí essa foi uma experiência, gente, que eu aprendi, e aí fui pegando Com a mais dor. apego ainda, com a dor, né? Tem aquele ditado, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. E eu fui pegando, assim, fui vendo que aquilo era o que eu precisava, eu tinha que aprender, porque eu gostava, eu até falei, Kátia, eu gosto dos olhos, mas não sei, alguma coisa não tá certa, mas porque eu não entendia, gente. Toda hora você tem que ficar correndo em catálogo, ler o que para quê. E na verdade, meio errado, né? Porque coisa de catálogo é para todo mundo, né? Em geral. E eu super aprendi que não é, né? Porque aqui em casa, gente, eu falo por experiência própria. Tem óleos que, é assim, para mim, eu uso e não tenho problema nenhum. Já o meu filho mais velho, não dá. Porque ele tem, querendo ou não, ele é outra pessoa, ele tem um jeito diferente, o emocional diferente, é adolescente. Então, às vezes o que eu uso para dor em mim, não dá para usar nele. Até dá, mas eu tenho que fazer de uma forma, né, a dosagem também, essas coisas. Então, eu fui aprendendo tudo isso. Como que óleo não é só você pegar lá, virar as gotinhas, pegar óleo carreador, né? E fazer aquela mistura e passar. E outra, gente, passar no rosto, gente. Apesar de que eu não esqueci, não, mas o meu olho ardeu pra caramba. Desculpa. Não, esse Ardeu não. muito. Isso é legal você estar falando, porque às vezes muita gente que está aqui também, só de pegar no vidrinho e sem querer passar no olho, passar perto do nariz, a gente está falando da gente adulto, mas você já imaginou uma mãe que não tem noção e passou perto da criança e não sabe que a criança está sentindo aquele ardor e está chorando? E a mãe, o que foi, menina? O que foi, menino? Você está aí me dando trabalho? E no
no final não tem noção que é o óleo. Isso é muito importante. Por isso que eu falo que o depoimento da Rani seria muito importante para alertar muitas pessoas, gente. Por quê? Todo mundo nunca acha que foi o óleo. Você acha Se que é o você não olhinho? perguntar, Você você ia acha que o falar. olhinho vai te dar essa dor de cabeça, quase passou mal? Porque as pessoas nunca acham que é o óleo que vai dar Natural. isso. É natural, não faz mal, gente. Não, natural faz mal também. Por isso que eu tenho que entender contraindicação e também ser orientado. Sempre eu coloco isso. Gente, se ninguém é obrigado a estudar aromaterapia, mas procura um profissional qualificado. Então, eu sei que as empresas de marketing multinível são fortes porque é marketing multinível, só que a gente tem que começar a ter discernimento. A gente não pode ser um gado. Agora vocês vão entender. Sabe quando o gado vai para abate? Ele está indo lá na fila. Ele não sabe que ele está indo para abate, ele só está indo, seguindo. Então, tem que aprender a andar na contramão, às vezes, do sistema, gente. Eu tenho que começar a buscar. Eu sempre falo isso. O nosso objetivo, quanto profissional, é pôr, às vezes, pulguinhas atrás da orelha. Por quê? Porque quando você começa a se questionar ou duvidar de certas situações, que a Rani sempre estava ali com várias questões, eu gosto disso, quando as pessoas têm dúvida, porque quem tem dúvida aprende mais, porque vai buscar, porque quer saber. Então, quando você questiona, isso faz com que você grave também mais coisas. Por quê? Porque você quer entender. Você não quer ficar só amém, amém, amém as informações. Você quer questionar. Você tem que entender. Outra coisa que eu vou colocar aqui que a Rani falou foi o seguinte. Eu falou, você só lê um catálogo. Gente, para quem não sabe, eu sou cristã, acho que a Rani também. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito de falar, que é quando Filipe vai para o deserto e vê um eunuco da Etiópia, que ele está ali com a princesa, a rainha, não lembro, da Etiópia, e ele está lendo a Bíblia. E Filipe fala assim, mas você lê o que entende? Ele fala, como que eu vou ler, vou entender se ninguém parou para me explicar? Gente, eu tenho que entender que aromaterapia é mais ou menos isso. Eu posso ler, mas se eu não tenho entendimento, como que eu vou entender para que esse óleo serve? Entende? Então as pessoas têm que ter alguém para orientar. E de preferência, lógico, um profissional qualificado. Agora, se você acha que é só ler e achar que tudo que está ali escrito no catálogo funciona, não. Tá errado, gente. Eu tenho que entender que nem a gente acabou de falar, pressão arterial. Entendeu? Eu fui também explicar, falei, olha, que bom que seu marido fez isso. Às vezes foi inconsciente que o Silvio fez, mas já tá a dica aqui para todo mundo. Tá com pressão alta, a gente bebe uma água e deita, porque a circulação do sangue fica mais fácil quando a gente está deitado do que em pé ou sentado. Então já é uma dica para todo mundo aí que tiver pressão alta. Então são coisas que a gente vai aprendendo com detalhes. E a vida é feita de detalhes. E o que a Rani falou até agora, por isso que eu sempre dou uma paradinha nos detalhes que ela fala, porque isso vai ajudar muitas pessoas também a começarem a pensar. É assim que a gente trabalha. Continua, Rani, obrigada. E aí, com isso, eu aprendi, né, gente, que nem tudo, que o óleo de peppermint, né, é um óleo que eu não acredito que seja um óleo para colocar num tratamento facial, gente, porque Jamais? não Jamais? dá. Então, não dá. Jamais. Porque eu vejo que tem alguns produtos prontos, né, de algumas empresas que tem o peppermint. E eu fico pensando, né, porque aquele dia eu usei, é sério, Né? aquilo arde muito, gente. Eu lacrimejei meu olho, mas como eu pensei, não, é para dor de cabeça, não, vai sarar. Eu ainda pensei, o que é ruim fica bom, não, vai melhor. E não, tá vendo? E não é bem assim, gente. A gente precisa. E eu tinha muito isso no início, né? É natural, é tudo natural, gente. E tinha, sabe, é uma coisa meio até polêmica, mas eu não deixo de falar, eu sempre oriento as meninas quando vêm me perguntar ou me questiona por que que no início você usava, né, como digestão, né, para tomar, e hoje por quê? Porque eu aprendi, gente. Eu estou estudando e é uma coisa que a gente vai vendo na prática. Quando a gente vai estudando, a gente também vai praticando. Acredito que todas as suas alunas, né, Kátia, também pratica em casa, usa Quem está aqui de aluna pode comunicar aqui, viu? Pode dar sua opinião também. Porque não é só assim que nem
eu estou estudando, desde o início eu disse para a Kátia que eu gostaria de trabalhar com isso, né? Mas eu sei que tem alunas que estudam somente para o consumo, né? Só para ter noção, gente, para ter informação, para não passar também, não fazer coisa errada dentro de casa, né? Não Para cuidar da desejar família. errada para uma criança. Às vezes a pessoa está gestante, vai lá e pega. Nossa, no início, gente, eu sempre vinha e falava para a Kátia, Kátia, fulana está gestante, fulana tem pressão alta e disse que pode usar esse. Não. Ai, tá com enjoo, vai beber tal óleo, tal óleo. Não! E aí eu aprendi, gente, a beber. Por que que a aromaterapia não é, né? Óleos essenciais não tem a diferença dos óleos essenciais e os florais de bar, né, Kátia? Que Isso você fala, mesmo. né? Nos Certinho. florais de bar, gente. No início ela me explicou isso, sabe? Ela falou: olha, eu vou te explicar uma coisa. Aí eu falava assim, eu já ouvi falar, mas para mim era tudo a mesma coisa. São óleos essenciais também. E não é, gente. Mas, Os óleos essenciais é para tratamento, né? Você tratar, a gente usa nesse difusor, pessoal, você usa num gel, num shampoo, né? Num creme, numa cirurgia, diluído. diluído, né? Mas para ingerir, não é. Óleo essencial não tá para ingerir. Aí, né, vem aquela questão que as pessoas falam, né, Kátia? Ah, mas na França é liberado, né? Então, vamos Mas que eu vou falar sobre essa parte que termina só o que você vai falar para depois eu concluir. Vai lá. Então, mas as pessoas não. Eu depois, claro, não dependendo só do que a Kátia me falou, eu fui fazer outras pesquisas. Gente, e para você ingerir, olha, eu vi uma clínica qual para você ingerir óleos, fazer um tratamento com ingestão de óleos, é um médico, gente. Ele precisa fazer exame de sangue, um monte de exame que ele tem que fazer. É peso, é o seu problema, e tem as misturas, e é diferente. Não é o mesmo óleo. Não é esse óleo que a gente usa, que é o óleo que toma. Tem, tem a maneira certa de tomar. Então, esse foi um ponto que a Kátia não só ela me falando, mas eu tive experiências também, gente, com pessoas que é, tinha indicado para outras pessoas tomar, e um dia eu disse assim para a Kátia, eu falei, Kátia, a moça disse que está tomando 20 gotas de determinados óleos. E eu lembro que a Kátia, ela ficou meio, eu estava no telefone, ela ficou meio quieta, e ela falou, então, é para parar já, porque isso aí vai dar uma gastrite, tá corroendo, porque a moça veio reclamar para mim, olha, eu tô tomando nas cápsulas, mas tá doendo muito meu estômago. E aí a Kátia me explicou o que são 20 gotas de óleo ingerido 3 vezes ao dia, gente. Hum. E aquilo Vamos. eu me assustava, né? Sim, e o que é legal que a Rani colocou, já colocando aqui, porque muitas pessoas às vezes não viram a nossa live falando sobre isso, eu explicar um pouquinho que a Rani falou. Isso é muito importante. Gente, deixar claro, a Rani, quando ela teve o primeiro contato com aromaterapia, foi em relação de uma marca multinível e de marketing multinível, e ela aprendeu o quê? Que era para ingerir e que era para passar puro na pele. Ok, foi o que ela aprendeu, assim como muitas de vocês já ouviram falar, mas qual a diferença? Quando o profissional só vende, não tem formação em aromaterapia, é diferente. Gente, a Rani tá fazendo, ó, ela tá 1 ano com a gente, não terminou ainda o curso. Só para as pessoas entenderem. 1 ano, tendo 2 vezes por semana. Tá? Quando tem 3 vezes, talvez acabe antes. Mas Então 1 ano, é 2 vezes por semana. ainda. Sim, isso ainda tem, com certeza. Por quê? Porque além da gente estudar os olhos, a gente fala em relação de corpo humano, de comportamento, de compreensão. Então a gente fala de várias coisas, mas voltando aqui, o que as pessoas falam é o método francês. Então tá. Se você trabalha com o método francês, vamos entender o seguinte: é um médico formado em medicina, mais especialização em aromaterapia, com especialização em biomecânica, bioquímica dos óleos essenciais. Então, o que é isso? A bioquímica, gente, é a composição que você tem química de cada óleo. Então, como que você faz isso, tá? Que tem aquele linelol, silenol, que tem dentro dos óleos essenciais. Então, para isso, eu tenho que fazer o exame, que nem a Rani falou aqui. O médico vai fazer uma bateria de exames com você para ver como que está seu organismo, para ver quanto que ele vai poder indicar, entendendo não é em cápsula.
Para quem não entende, o que acontece? A cápsula faz assim, tá? Acho que muita gente já comprou essas cápsulas para tomar óleo. Então, você coloca os óleos e fecha a cápsula. Gente, tem diluição em óleo vegetal nisso? Não, não tem. Então, quando a cápsula abre, o que ela faz? Ela cai pura no seu estômago. E voltando, o que essas empresas de marketing multinível falam? Não, você põe na água e bebe. Só que, gente, se o copo não for de vidro, o que eles falam? Que o óleo vai corroer um copinho de plástico. Porque se ele corrói o plástico, corrói a mucosa da gente. Só que como a gente está tão desesperado porque a gente quer alguma coisa natural e porque muitas pessoas falam, Kátia, mas eu vou ganhar dinheiro, eu vou ajudar na minha renda. Então eu fico desesperado que eu quero colocar as pessoas porque eu quero ganhar dinheiro. Só que, gente, posso falar uma coisa? É legal a gente ganhar dinheiro como consequência e não se aproveitando da ingenuidade dos outros. Tudo que você faz, volta para você mesmo. Então, não é só porque eu estou querendo dar lição de moral, não, mas é a vida das pessoas. Para quem não sabe, eu tenho 18 anos de Japão, 17 de natural. São 17 anos que eu trabalho aqui com terapia, com Natural World Aromaterapia. Eu também tenho formação em medicina chinesa, naturopatia, sou formada em educação física, pós-graduada em fisiologia. Depois eu fiz o curso de naturopatia, me especializei em medicina chinesa e aromaterapia. E aqui, o que acontece? Eu trabalhei mais aromaterapia porque eu não tinha como ir a Kanagawa para fazer um atendimento. Ou o cliente que vem de Kanagawa até mim, ele vai pagar o transporte, mas sei o que, para vir pagar uma sessão de 10 mil, mais os tratamentos com os olhos, ou seja, vai gastar o quê? Uns 40 mil para fazer tratamento comigo? Se for pensar, condução, a minha sessão, mais um tratamento, quase isso. Tudo bem que às vezes vai dar para um mês, mas é muita coisa. Eu não posso, aí eu foquei aonde? Eu não posso atender as pessoas sem a pessoa vir até mim, gastar o transporte, investir o dinheiro no tratamento dela? Pode. Então, por isso que eu falo, gente, são 17 anos de natural, só que desde que eu tô aqui, eu tô atendendo, mas 17 de natural. E o que acontece? As pessoas não param para pensar, porque a gente aqui no Japão, sem perceber, a gente entra como se fosse na linha de montagem. A gente deixa as coisas acontecendo sem controle. Não estou falando que todo mundo é assim, mas a grande maioria. E às vezes a gente não questiona. E aí a gente vê naquela empolgação que é natural, ainda vou ganhar um dinheiro, tá todo mundo entrando. Mas quando começa a passar mal e alguém passa de um jeito que você não sabe se informar, ou você tem uma pulguinha atrás da orelha, é a hora que você começa a questionar se isso é legal ou não é. Que foi o caso da Rani. Entende? Eu fico feliz por isso, porque as pessoas, eu sempre falo, gente, a melhor coisa é quando a gente tem essas dúvidas. Porque é a hora que a gente aprende mais e é a hora que a gente não quer realmente prejudicar as pessoas. E as pessoas acham que o natural não faz mal. Sim, faz mal. Então, voltando aqui, se você é médico, já que você... Peraí que tem aqui a Tani que escreveu. Mas só colocando aqui, se você trabalhando no método francês, você que é vendedor, então você tem que estudar medicina, estudar, ser especializado em aromaterapia, porque não adianta ser só aromaterapia sem a medicina, para você dar ingestão, ok? Então vamos combinar isso. Se é método francês, então você tem que estudar medicina para depois a gente trabalhar com ingestão. Antes disso, não. Todos os aromaterapeutas que vão trabalhar, tá? Que trabalham, que falam que trabalham com ingestão, muita gente nunca trabalhou, nunca nem sabe coisa de corpo humano. Então eu falo que isso aí não conta, por isso que eu falo a profissionais. Então, gente, vamos tomar cuidado com isso. Para de só falar amém para as pessoas. Começa a questionar disso aí. Mas serve para mim e para fulano a mesma coisa? Por que não é personalizado? Quem está fazendo tratamento com a Rani, ela não vai lá, conversa com você, não desenvolve um produto personalizado para você. E por que aquela pessoa que vende marketing multinível não sabe fazer uma coisa personalizada para você? Ué, ela não é aromaterapeuta? A aromaterapeuta é que cuida das pessoas individualmente. Eu não faço linha de montagem. Não falando mal da empresa da Natura e nem da Boticário. Isso é linha de montagem. Todo mundo pode usar. Não é tratamento. É estética só e bem-estar. A gente está falando de tratamento, gente. Então, tratamento é para você se cuidar, para você ter o melhor do dia a dia. Então, isso é diferente. Então, se você quer ser um aromaterapeuta, é isso. Então, novamente, se você não estudou medicina,
E trabalhou também com biomecânica. Gente, biomecânica é uma parte da educação física que está na minha cabeça, bioquímica, tá? Bioquímica dos óleos essenciais, e você não é um farmacêutico. Gente, eu tenho colegas que se formaram em farmácia e que falam, nossa, tá super certo isso, não pode ingerir, porque sabe o grau da toxicidade do óleo, porque ele é puro e concentrado, que vai fazer no seu organismo. Então, uma coisa que vocês que estão aqui já vou te falar, se tiver um médico no Brasil trabalhando com marketing multinível, você sai correndo. Por quê? Porque ele só está na onda e não nem estudou aromaterapia. Ele só está na onda falando isso. Todos os profissionais, tá? Quem é de fora? Isso nível Brasil é que tem bastante. O pessoal usando toda essa marketing multinível, que se acha profissional, eu sairia correndo rápido. Por quê? Porque só está querendo surfar na onda porque a marca está em evidência. Fora do país, fora do Brasil, Europa, gente, que nem eu falei para a Rani falou, Kátia, aqui não é liberado para ingestão. A marca não é liberada para ingestão. Então eu falei, opa, mas por quê? Os estrangeiros que estão falando sobre ingestão. Gente, Japão é muito criterioso. Eu fico com receio do Japão depois proibir a aromaterapia, porque as pessoas estão usando tão errado. E aí, como que nós vamos fazer nisso daí? Então, vamos ter um pouco de consciência. Só colocando aqui rapidinho, a Ani colocou, até porque o fígado e nem o rim absorve os óleos essenciais. E aí começa o perigo. Seu corpo começa a ficar inflamado, desenvolvendo muitas doenças que podem até levar à falência dos órgãos. Mais uma vez, se você ainda não assistiu, tem um capítulo na Netflix que chama Contraindicado, o primeiro capítulo de óleos essenciais. Vai ver o que a moça que tomou óleo de marketing multinível aconteceu com o organismo dela. Ou se não, é só você entrar na nossa página, tem aí todas as informações que a gente sempre está compartilhando, atualizando com coisas em relação à prevenção e também mostrando o que aconteceu com a gente que tomou. Ou passou, só colocou no shampoo e misturou o óleo sem diluir e lavou a cabeça e o quê? Queimou todo o rosto. Então, para de ir atrás de receita de bolo. Isso é muito perigoso. Então, voltando isso para a Rani concluir, só colocando o gancho da Rani falou, então, medicina, gente, tá falando que é método francês, então seja um médico. Se você não estudou, se você não tem noção de anatomia, fisiologia... Gente, eu fiz pós-graduação em fisiologia do exercício. Tudo bem que era pro exercício, mas se aprende fisiologia do organismo, que é o quê? Funcionamento do organismo. Então, lógico que eu tenho mais conhecimento nessa área. Então, não tem como você falar para a pessoa só toma isso aqui, tá queimando. Como que eu vou tomar? Põe na boca, já tá queimando minha boca. Não dá. No início, Kátia, eu lembro que eu lembro que quando eu te conheci, eu falei, mas eu já tomei uns 3 meses. Há uns 3 meses que eu tô tomando, né, a determinados óleos. E eu realmente, eu falava, aquilo quando encosta aqui assim, encostava porque eu diluía na água, até porque ele não diluía, ele ficava agarrado. Poucas, ingeria sim, dava para ingerir, mas aquilo que ficava agarrado, perdia-se, né? Dinheiro jogado fora também. E isso aqui, quantas vezes eu cheguei a encostar, né? Pegou aqui assim, chegou a encostar. E aí ensinavam a pingar direto na boca, beber. E coisas assim, sabe, que eu achava assim, por isso que eu falei no início, que eu achava estranho. Né? Eu achava estranho e daí que eu questionava, eu falava para essa minha amiga, e aí foi aonde ela falou, né? Olha, é melhor você estudar, porque parece que. Porque além dela falou, olha, eu já usei óleos essenciais e você nem reparava, você não sabia que eram óleos essenciais que às vezes eu usava lá, você me perguntava de tal cheiro, e era da Kátia. E eu falava, então, eu não sei, né? Eu vou. Aí conversei com a Kátia. E aí iniciei os meus estudos, gente. E assim, concluindo essa parte, eu aprendi, né, mais essa, que esses óleos não são para ingerir, não para passar direto na pele. E com isso eu dei início ao meu próprio tratamento, né? Que eu lembro que eu estudava e também tinha o meu tratamento que a Kátia fazia para mim. Porque eu precisava, gente. Era assim, uma pessoa totalmente descontrolada. Eu lembro que quantas vezes a Kátia falava para mim assim, a gente em aula, tá acontecendo alguma coisa aí? Você mudou o seu semblante, você tá. Por quê? Porque eu ia, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, então eu entrava em aula com ela e as crianças começavam a atrapalhar ou fazer coisa. Aquilo eu não sabia ter o controle, nem o sei lá o que, de falar pra Kátia, Kátia, espera um pouquinho, né? Não.
eu ia me fechando, que até meu marido já tinha reclamado para mim uma vez. Ele falava assim: você tá sempre assim. Isso aqui fica. Até que esses dias alguém me perguntou, não sei se ela tá aí. Até que ela me perguntou, né? Ela falou assim para mim: ah, não tem alguma coisa para fazer isso aqui Expressão. explicar? Aí eu lembrei, falei para ela: olha, primeiro, começando, nós temos que tratar o porquê que você tá assim. Para ficar assim, isso aqui, com a sua idade, né? Você tá andando muito assim. Ela virou para mim e disse: é que tem certas horas que a gente tem que fazer cara de Fecha a paisagem, cara. né? Sim. Fazer cara de paisagem que ela quis dizer o quê, gente? É fazer de conta que tá tudo bem Mas não e tá, né? engolir. E aquilo que, querendo ou não, gente, olha para vocês verem, como o emocional da gente transmite no físico da gente, né? Quando as meninas vêm me falar: ai, tá acontecendo tal coisa, né? Eu tô com isso, tô com aquilo. E eu, cara, aprendi, né? Que a gente tem sempre que voltar lá atrás, gente, e ver o porquê, né? Não é só porque passar um Pra gel tomar. ali Sim. e esticar, não é botox, né? Mas é tratar para que você pare de usar essa expressão. E eu parei, gente, é sério, não é só pelo o meu tratamento que eu também faço para mim, que eu uso no rosto, que isso aqui, até a pessoa falou: ah, mas você não tem. Eu falei: não tenho, mas é sério, pergunta pro meu marido para você ver como isso aqui meu era assim, tava muito mais feio, eu vivia com o semblante, com o olho assim fechado, caído, porque eu tava sempre fazendo essa expressão de desconforto. Porque eu estava sempre irritada com alguma coisa. Eu não sabia, às vezes, me expressar e a minha maneira de expressar era gritando. E você, quando você está gritando também, você faz essa expressão, né? De Expressão. cara feia, de pânico. E foi uma das coisas que mudou muito para mim, gente. Que até eu falo, esses dias estava falando e não lembro o que a Nick falou, mas eu falei: ah, mas eu mudei muito. Eu mudei muito. Nossa. Eu mudei muito, porque é sério, gente, hoje, sabe, eu consigo ter equilíbrio, eu falo equilíbrio emocional. Eu consigo entender que a hora que eu não tô bem, igual eu lembro que uma vez eu falei: Kátia, eu não posso dormir. Não dá pra dormir Nossa. de dia, Kátia. Não dá. Que isso? Eu tô cansada, mas não posso dormir. Como que eu vou dormir, Kátia? Eu tenho duas crianças, não sei o quê. Sempre botando desculpa para não descansar. E aquilo, né, a fadiga, o cansaço físico também é uma coisa, né, para te deixar assim. Irritado E, mais ainda. e com isso, gente, com, né, um ano já com os óleos essenciais usando da maneira correta, usando em shampoo, né, nos produtos, no sabonete. Eu aprendi, gente, eu falo que são três categorias: a prioridade, a necessidade e a emergência na minha vida, que é aprender, sabe? Mas não dá pra gente enxergar isso quando você tá. Eu falo: não consigo enxergar essas coisas, não sei. E às vezes ela conversava comigo em aula, gente, eu entrava para estudar e ela acabava tratando eu, porque eu não tinha nem cabeça. Ela começava a falar e acontecia alguma coisa, ou então ela falava alguma explicação para mim, e acho que por duas vezes eu desabei a chorar com problemas. Por quê? Porque eu me via naquela situação. E então, com, assim, com a maneira certa, né, difusor pessoal e conversas também, sabe, gente? Às vezes, Sim. você mesmo falou isso para mim, que não é só, às vezes, só o óleo. Às vezes ela fala sempre o meu pontinho de Terapia. interrogação, É. terapia. Você deixar aquele pontinho, sabe, para a pessoa. E quantas vezes você fez isso comigo, né? De me questionar, me perguntar, e eu depois ficava pensando: é verdade, né? Para que estou fazendo isso? Por que estou assim, né? Dá para resolver. E por que não conversa? Mas é o que eu volto a falar, gente. A pessoa, quando está desequilibrada emocional, tem problemas, tem traumas, é difícil. E você precisa tratar, porque se você não se trata, não adianta você querer passar coisa na cara, passar, né, usar. Ai, não, você tem que realmente Esteticamente só. aceitar. Esteticamente, você tem que aceitar que você tem o problema e aceitar que você precisa tratar, né? Também não adianta a pessoa, a terapeuta, falar para você que você tem o problema e você não aceita ele, né? Então, eu acredito assim eu já falei até outro dia conversando com uma pessoa, eu falei para ela: eu acredito muito no trabalho da Kátia na aromaterapia, porque ela não só no início dizia assim para mim: você tem que comprar isso, você tem que fazer aquilo, mas ela conversava.
ela me explicava certas coisas, ela me ensinava, né, até dentro da minha casa, como agir, né, com os meus filhos. E o que que aconteceu nesse decorrer desse tempo? Eu falo assim para mim mesmo, sabe, que eu tenho ali escrito no meu cantinho ali, essas três prioridades, essas três categorias: prioridade, necessidade e emergência. Quando eu tô assim, às vezes acontece, é o que eu falei no início, gente, não significa que eu tô estudando aromaterapia que eu virei ontem ainda até brinquei com a Kátia, eu falei, olha, eu continuo sendo ser humana, né? Ainda bem, né? Mas, gente, A gente ainda vai ser. a gente se irrita, eu me irrito, mas eu até às vezes né, todo casal tem discussão, às vezes eu tô assim, meio debatendo com meu marido, e eu percebo que eu não sou mais aquela pessoa histérica que surtava daquela forma que não dava conta nem de terminar a reunião meia conjugal, porque ou eu, sei lá, saía batendo as coisas, xingando, chorava, aí minha cabeça começava a doer. Então, hoje, gente, não é que eu não fico nervosa, não tenho problema todo, a gente continua Sim, tendo mas problema. você aprende a lidar. Isso, eu consigo hoje ter o equilíbrio, eu consigo saber que se eu não tô bem para conversar, então eu vou, né, realmente, vou dizer bem a verdade, que às vezes eu brinco com as meninas, elas estão aqui, eu falo assim, gente, eu vou cheirar um óleo porque agora não dá. Mas literalmente eu faço isso mesmo, gente. Se eu já pinguei, eu tô aqui com o meu difusor, que geralmente eu sempre tô com ele, eu inalo, porque na verdade é o que a Kátia falou no início, porque que eu passo longe de óleos estimulantes. Porque, então, geralmente comigo eu vou ter sempre um óleo que para mim, que é mais Mais calmante. calmante, né? Que me assenta mais. Então, eu vi que a situação está fugindo do meu controle, eu respiro, eu sento. Gente, uma coisa tão importante, sabe, que eu aprendi com no decorrer desse tempo estudando e me tratando também, é a liberdade de eu entender que eu não sou obrigada porque eu sou Amém. mãe. Amém? Que eu Sim, não sou obrigada, né? Só porque eu sou mãe ou sou esposa, dona de casa, não tenho e nada, você né? tem que ficar, continuar se escabelando, descabelando, e que você não pode ter seu limite ou não precisa se respeitar. O que a Rani está falando, isso é muito importante, porque muitas mães não se respeitam, não se põem um limite e se sobrecarregam. Então a gente fala muito isso em aula, porque a Rani até coloquei para a Rani respirar um pouquinho aí. A primeira vez que ela dormiu, gente, foi tão engraçado que ela falou, Kátia, eu cochilei 30 minutos. Eu só falei assim, pegou fogo a casa? Como estão os meninos? Não, a gente já fez isso, tal. Falou para, ó, mamãe tá dormindo. Eu falei, todo mundo não ficou na boa. Ela não acreditou porque ela estava desesperada que ela dormiu e se culpando. Eu falei, cadê o chicotinho? Porque, né? Só faltou o chicotinho para ela pegar e ficar lá, né? Não posso, não posso. Gente, quem é mãe? Escute, aprenda a ter tempo, seu tempo. E às vezes a gente está tão acostumado à forma que a gente vive, à forma que a gente foi criado, as formas que muitas vezes a gente se defendeu para muitas dificuldades que a gente passou na vida, a gente não percebe o que a gente faz com a gente. Por isso da importância de você ter um profissional que vai te orientar. Por quê? Não é só o óleo, gente. Por isso, de novo, se é vendedor de óleo, não vai estar falando qual óleo vai trabalhar nisso no emocional. Porque não é só o óleo, gente. Eu tenho que entender a terapia, eu cuidar das pessoas. Por isso que o curso é mais de um ano, às vezes a gente passa de um ano. Por quê? Porque tem que ter esse tempo de aprendizado. Não vai ser, ó, decora o óleo aqui, que é para isso, para isso. Gente, quem começar a ver, vai ver que as propriedades se repetem dos óleos essenciais. E como que você vai entender? Que olha para quê? De novo, eu vou lá, pego na passagem de Filipe, o eunuco falando, como que eu vou entender se ninguém me explicou? Então a gente é assim, a gente tem que começar a trabalhar um pouco disso com a gente, para a gente começar a lembrar que a gente é ser humano. A Anne falou, não, a gente melhora a nossa qualidade de vida, mas gente, ninguém é iluminado aqui não, entendeu? A gente está aqui para melhorar a cada dia, até o último dia da gente respirar, a gente está aqui para melhorar, e a gente vai ter coisas para melhorar. Então, nunca eu falo que eu sou melhor do que ninguém, a Rani também. A gente não vai ser melhor. A diferença é que a gente tem um pouco mais de conhecimento que algumas outras pessoas e tem que saber lidar com essas situações e não simplesmente, não, você delegar. Gente, eu falo, falar até papagaio e fala.
Quero ver fazer. Então, por isso que a gente tem que praticar primeiro, vivenciar. Por isso que os alunos têm que fazer muita experiência com eles, para o que não fazer com as pessoas, para eles começarem a sentir isso, que é o que a Rani falou, que ela teve que se permitir. Gente, ela não conseguia descansar 30 minutos, que ela já pegava o chicotinho dela e ficava, não posso, não posso, não posso dormir, Kátia. Meus filhos, eu não posso. Ela descansou 30 minutos que ela pagou, que foi tão legal esse dia. Não vou esquecer. Eu falei, mas pegou fogo na casa. Gente, quem conhece o Gabriel aí sabe que o menino é ligado 220, Olha, né? eu também vou falar agora as meninas. Gente, tava falando isso mais no fim, mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Elas estão aqui, já escreveram, e né, não só elas, mas como as outras também. Não dá, tem bastante aqui, não estou conseguindo ler direito, mas elas sabem a satisfação e a alegria, gente, que eu fico. Eu até comentei com a Kátia que não que o dinheiro não seja importante. Ela tá, ó, a Rê, gente, que tá rindo, ela é minha personal trainer. E ela tá rindo, gente, porque ela conhece, a Bru também tá rindo, porque elas conhecem o Gabrielzinho. E a Lu. E quando junta, quando junta, né, com o Ju, aí vai, né? O negócio vai o quê? Hoje o negócio pegou, né, Rê? E hoje não, acho que foi segunda-feira, o negócio pegou, Kátia. Você não tem noção como eles se agarraram um no pescoço do outro. Né, a Rê, a minha personal, ela correu lá e... Não, fica aí. Por quê? Porque eles começam, até ela tá dando risada, que acho que é por causa disso. Porque eles começam, eu desligo dela. Então hoje eu tava fazendo exercício e a Ju tava na porta, tipo, fazendo drama. E ela viu que eu já tava assim, eu não tava muito me concentrando, porque eu tava ali prestando atenção na Ju, tipo, por isso que ela tá rindo. Mas, gente, olha, assim, falando mais nessa parte, ó, não só, não querendo dizer que, claro, que o dinheiro, claro, todo mundo tá sabendo, gente, que a gente trabalha, você investe, tem, né, um investimento aí atrás, não é assim do nada, a gente busca óleo ali na esquina, abre a torneira e sai óleo. Não é assim, Se gente. fosse, tava bom, né? A dupla dinâmica. Tem um investimento, gente. Então, é claro que não vou dizer que o dinheiro não é importante, né? Eu vender, eu trabalhar. Só que vou dar um ponto aqui para vocês que eu lembro que eu também falei com a Kátia, que eu tinha medo. Porque é trabalhar com a saúde das pessoas, gente, é mexer. Até hoje eu falo para ela, gente, quem tá aqui tá me ouvindo, as meninas estão rindo do Gabriel. Você já imaginou, você sem conhecimento, você pegar um óleo estimulante e dar para uma pessoa que ela tem hipertensão, que está grávida e ela não, assim, às vezes tem gente que não gosta de contar essas coisas. Eu já conversei com pessoas que me contou as coisas pela metade. E depois eu fui descobrir que não era bem daquele jeito. Mas eu não tinha passado nada contraindicado. Só que eu sempre brinco com a Kátia. Kátia, olha, eu tenho medo de matar alguém. Gente, quando eu falo nesse sentido, às vezes brinco com as meninas, porque, gente, é sério. Eu pego sério. aquela experiência minha. É uma coisa muito séria, gente. Eu falo até hoje. Eu acho que passar não sei quantos anos eu vou falar isso. Eu não desejo aquilo nem para ninguém, gente. É uma sensação muito ruim que eu senti. Agora, eu fico pensando, uma pessoa que não tem, né, conhecimento, que não entende da propriedade daquele óleo e dá para uma pessoa que tem hipertensão. É igual a Kátia falou. A pessoa jamais vai acusar o outro, vai falar que foi o óleo. Não, é natural, por que vai me fazer mal? Não. Então, e o ruim é porque a pessoa confia também naquela que está indicando. E aí, ela nunca vai achar que ela está indicando uma coisa sem saber e que pode prejudicar a vida dela. Esse que é o detalhe. Gente, porque não buscou informação, né? Sim, mas é o que a gente vai falar, só um detalhinho. Eu sei que as pessoas vão achar até ruim, mas é o que eu falo. Gente, é bíblico. O povo perece por falta de conhecimento. Então, se você só fica aqui, ó, só achando celebridades, não vai buscar informação, você pode perecer, que é morrer mesmo. Eu falo isso, ó, você não tá matando ninguém, para mim tá bom. Mas por quê? É real, gente. Porque se você usar um óleo, você estando grávida, depois de 30, 40 minutos, gente, você começa a ter o desconforto abdominal. A pessoa que inalou não vai achar que um cheirinho, depois de 30, 40 minutos, começa a te dar um desconforto ou um sangramento. Isso que é triste. As pessoas não acreditam que isso vai acontecer.
Gente, eu tenho 17 anos aqui, o que eu escutei já? Ah, isso aí não é nada. Ah, você tá pressionando as pessoas por nada, não acontece nada disso. Até a pessoa começar a usar e passar mal. Então, Ah, gente, vamos tomar cuidado. Lógico que pode ser aquele óleo de racoen, que aí não tem efeito, mas se for óleo essencial puro, vai fazer um estrago. Então, tem que saber também da qualidade dos óleos que faz a diferença. Continua, Rani, Gomen, né? é só peraí. Aí, ó, gente, é isso aqui, olha, que me deixa feliz, Kátia. Eu sempre, às vezes, eu consigo compartilhar, às vezes eu falo pra Kátia, assim, toda feliz, Kátia, eu fiz tal coisa pra tal pessoa, e a pessoa, né, reagiu bem. Gente, olha esse comentário aqui da Andréia, que também é a minha manicure também, gente, maravilhosa. Não, aqui não E olha entrou o que aqui ela para tá mim. falando aqui, eu tô usando meu difusor e tô amando. Gente, é sério, Tá eu lá, falei lá esses na dias pro frente. meu É. marido, eu falei pro meu marido, amor, você não tem noção do que eu Gratificante. sinto. É isso, essa palavra que eu sempre escrevo para elas, gratidão, gente. Gratidão, porque é assim, é gratificante mesmo. É uma sensação que eu não sei explicar, Kátia, porque até um tempo atrás, gente, eu mal sabia, né, cuidar de mim. E hoje eu estou cuidando das pessoas e o mais importante, elas estão melhorando. Vem me falar que tá bem, que tá se sentindo bem, que melhorou a espinha, que melhorou Os o problema hormônios, que regulou hormonal. os hormônios, né? Que você Gente, já como teve eu não vou ficar resposta. feliz? Como eu não vou ficar feliz, né? Mas para quê? Como é que eu consegui isso? Gente, não foi lendo o catálogo. Não foi olhando receita na internet. Foi aqui, cara, igual como a Kátia tá falando. Um ano já. Nós batemos um ano agora no mês 6. Hum. E acredito que ainda vai algum. Ainda ontem ela estava me falando, tem isso, tem isso. Eu, Ana Kátia! Porque é sério, gente. Estudar uma terapia, cuidar das pessoas, aprender, né, a cuidar de si mesmo e cuidar do próximo, não é só isso, gente. Você mexe com a saúde, com o emocional. A pessoa tem que saber o que ela precisa falar para você, você precisa passar essa confiança, essa segurança, que ela pode confiar em você. Um ponto, gente, que eu fiz isso ontem e eu comentei com a Kátia e ela falou para mim, né? Não tá errado, me perguntaram sobre uma coisa e eu disse para a pessoa assim: olha, eu vou consultar a minha sensei, porque eu nunca vi isso. E o que foi que ela me disse? É uma coisa importante, porque as meninas sabem, se eu não sei, eu não vou responder. Eu não sei. Como que eu vou responder uma coisa Sinceridade só e para honestidade. satisfazer? É só para satisfazer. Então, gente, ó, vocês estão aí me vendo, vocês podem ter certeza que todas as coisas, ladainha que eu falo no ouvido de vocês, que às vezes as meninas vêm falar e eu falo, gente, ó, vocês têm tempo? Tem tempo para conversar? Porque não dá para falar rapidinho, você precisa falar com mais calma. Não, às vezes uma vez a pessoa vem e falou assim, mãe, minha filha, eu só quero um óleo porque minha unha tá. Ela falou, como chama? Já Como escutei quando isso também. Micose, né? Tá com me micose come. só. Aí eu disse pra ela, então, mas nós vamos conversar que eu vou te explicar o porquê que você tá com essa micose. Porque se você também não me falar, não tem, não é só passar o tal do olhinho aí que você tá me pedindo aí que vai melhorar. Não vai. Pode até melhorar. Não vou dizer que não melhora. Pode dar lá um Mas volta, resultado né? lá. E Mas aí? vai voltar. Por quê? Porque você não tratou o que era para tratar. Porque Nossa, lembrando de novo, gente, o que eu falei no início, que eu tenho essa experiência e que eu falo com a boca cheia. Se você não tratar o seu emocional, você não tratar os seus problemas internos, porque uma coisa a Kátia sempre ela falava assim no início, pra mim, o que foi que aconteceu lá atrás? Isso é a mais pura verdade, gente. Nada acontece do nada. Você não tem ali um negócio na unha por acaso. Você não tem uma espinha ali por acaso. Você não tem um problema hormonal por acaso. E é verdade, gente. é uma As causa. meninas estão aí me ouvindo. Vocês sabem que eu não estou falando mentira. Porque é verdade, gente. Porque quando elas começam a me falar, aí eu falo, elas fazem assim pra mim. A maioria. Ah, eu tenho isso mesmo. Então, entende? Sempre gente. Se a gente não trata o emocional, não dá só para você passar uma argamassa no físico, jogar um Sim, reboco ali, não vai, porque e o oco que está atrás, né? Aquele buraco que está lá sem sanar atrás. Então, sim. é, Vale é isso. o meu, assim, explicando assim, o meu antes e o meu depois, gente, da aromaterapia é isso.
eu aprendi a lidar com o meu emocional, a lidar com os meus problemas, porque problema todo mundo tem, gente, Sim. né? Eu acho que, não sei, quem vai levantar a mão e vai falar que não teve problema na infância, não teve problema na adolescência, não teve problema... Não ia estar né? aqui, não ia estar aqui, não ia estar aqui, já se iluminou aqui. Todo, É todo holy, mundo holy, nem tem sei o que está problema. fazendo aqui, não. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema e não é que vai, igual, de novo, ressaltando, não é gente que vai estudar aromaterapia, vai fazer aromaterapia e os problemas acabaram, como Não, se naquele fosse programa. isso, né? Seus problemas acabaram. Não, eu lembro que tinha um programa que falava desse jeito, e seus problemas acabaram. Não, gente, não é que os seus problemas acabaram. Você vai aprender a lidar com os seus problemas com equilíbrio, né? Sem ficar se cobrando, sem ficar se questionando. Você vai ter foco, centro, né? Para poder ter sanidade mental para lidar com aquilo. Então, o que mudou na minha vida, gente, e falando sério, meu marido está aqui me escutando como minha testemunha. Muda, muda. Eu falo principalmente na relação entre mãe, quando você é mãe, quando você é esposa. Quem ainda não é casado, gente, não, também não significa que não tem problemas. Mas eu Tem. acredito que é uma prioridade na vida você ter. A mulher, eu falo, né, que a mulher assim, como que fala, a âncora, acredito, da casa, porque quando a gente está Estrutura, né? desestabilizada, sim, a estrutura, quando a gente está desestabilizado, gente, a gente desestabiliza tudo. Por quê? Às vezes o marido está de boa, aí você vem com aquela. Gente, eu tô falando por experiência própria, que eu já fiz isso. Você vem com aquela sua chatice, com aquela coisa ruim que Os você dois tá pés no peito, que ele estava até calmo, né? joga. Os filhos às vezes nem fez aquilo tudo que você armou, aquele barraco todo, não precisava daquilo. Hoje, gente, sabe? Olha, as meninas estão, elas também. O Gabrielzinho tem uma energia assim, ó, abençoada mesmo. Não que eu tô reclamando, gente. Ele é. Eu até falei com a Rê. Falei, Rê, eu falei para esse menino que ele podia ter eu até esqueci o que eu falei pra ela. A obediência, né? Ser obediente. Aí ela falou, não, ele tinha que ser obediente tanto que ele é inteligente. Aí eu falei, é verdade. Ressaltando, ele tinha que ser, assim, obedecer. Eu ainda falei pra ele, você podia me obedecer um pouquinho mais, o tanto que você é esperto. E a Renan, o tanto que ele é inteligente. Então, gente, assim, hoje, é sério. Eu tenho equilíbrio, sabe? Assim, não que eu não saia, mas eu consigo voltar, gente. Eu consigo, naquele, Legal. dar o braço a torcer, ver que Reconhecer. eu Ok. errei, né? Reconhecer o seu próprio erro, saber a hora de ficar quieta, a hora de falar, né? Se respeitar. Eu falo para as meninas sempre, a gente tem que aprender a se respeitar. Porque quando a gente aprende a se respeitar, a gente já respeita o próximo também. Porque se você próprio não se respeita, como que você vai respeitar o próximo se você mesmo não conhece esse sentimento? Certo? Tô Sim. errada, Kátia? Não, certíssima. E, Certíssima. e outro ponto, gente, outro ponto que eu até outro dia eu estava feliz falando para a Kátia, que assim, sabe, a liberdade, ela usou a palavra, você falou, acho que é autonomia, né? A autonomia de poder trabalhar, a gente tá fazendo aquilo que eu tenho Gosta. prazer, gente, é sério, eu tenho E ganhar prazer em dinheiro com ajudar. isso. Algumas meninas que tá aqui, ó, elas sabem que eu não tô falando baboseira. Eu acordo geralmente 5, 5:30. Às vezes, quando meu marido tá em casa de folga, ele levanta assim, ele dorme sempre primeiro que eu, então ele levanta e ele fala, já fiz o café, pode dormir mais 30 minutos. Então eu durmo mais esses 30 minutos, então sempre é de 5:30, 6 horas que eu acordo e vou dormir geralmente 11, 11. Agora tenho dormido um pouquinho mais cedo, 10:30. Mas é você entender quando você precisa parar, quando você precisa, sabe, ter esse limite. E mudou, gente, assim, eu falo que mudou, até eu converso com essa nossa amiga em comum, e eu falo para ela, falo, Namizinha, é outra coisa. Ela fala, claro que eu tô vendo, não é mais aquela surtada que eu conversava, a gente podia falar nada que ela tava surtando. Ai, gente, que comédia. É Ó, maravilhoso, só gente. complementar aqui, porque lógico, gente, eu tô com um sorriso aqui que já tá doendo até o meu maxilar, porque eu tô super orgulhosa da Rani. Porque tudo que ela falou, eu sempre falei
não tenho nem o que complementar o que ela tá falando. Por isso que, gente, eu tô sem falar quase. As pessoas que me conhecem sabem que tá difícil, que como estão me vendo muito tempo calada, né, Ni? Porque a gente, quem me conhece sabe que a gente fala e que eu falo pelo cotovelo. Por isso que quando a gente tem aula, né, Rani? As nossas aulas, ainda mais quando são as últimas, quando a gente vai ver, já deu 3 horas de aula, né? Quantas vezes? Então, e isso vai indo. Mas colocando até aqui que a Si colocou, que também é aluna, colocou aqui, a aromaterapia só funciona com orientação, né? E isso dá diferença sempre. Então, gente, muito obrigada para as pessoas que estão entrando aqui, que vieram através da Rani, que estão vendo que ela está. Eu creio que todo mundo que conhece ela, eu creio que dá até para ter um orgulho, né, das coisas que ela tem orientado, porque pelo menos eu, como professora, estou orgulhosa porque desde que ela começou a aprender, ela já postou lá no grupo dela, no Natureza Vital, que a Renata também colocou aqui, que a gente tentou fazer pela Natureza Vital, gente, ela só tá fazendo pelo Instagram dela porque não estava dando certo. Mas vocês que ainda não conhecem a Rani, quiser entrar lá no Instagram dela, é Natureza Vital. E claro, quem quiser também, gente, se adiciona, não tem problema algum, sejam bem-vindas para tirar dúvidas ou para ter informação. Entenda o seguinte, eu sempre falo isso, que tem cliente para todo mundo. Eu com os meus alunos, a gente nunca vai competir. Por que que eu falo isso? Porque para mim é um orgulho tão grande ver meus alunos dando os seus passos sozinhos, criando suas empresas sozinhos. Isso me dá orgulho. Eu não quero que a pessoa fique dependente de mim jamais. Essa é a diferença que eu falo de professor. Não, eu não sou vendedor, eu sou professor. Eu quero que o meu aluno decole, eu quero que ele ande com as pernas dele, eu quero que ele consiga ganhar o dinheiro com o que ele trabalha, com o que ele ama, com o que ele está conhecendo, que isso vai fazer a diferença. A gente conversou ontem e eu estava falando, eu falei para a Rani, lembra que a sua preocupação e quando ela estava começando, porque ela queria ter a independência dela financeira, ela queria ganhar o dinheirinho dela porque ela estava em casa, que as crianças, o Gabrielzinho não tinha conseguido a escolinha, tudo, e ela estava ali. Eu falei, calma, Rani, você vai conseguir só um tempinho mais, você vai conseguir estar trabalhando, vai conseguir entrar seu dinheirinho. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Então, gente, eu sempre falo isso. É diferente quando as pessoas começam a desacelerar para uma coisa. Todo mundo tem objetivo. Isso é muito bacana. Só que quando a gente às vezes está precisando um pouquinho de uma direção, é melhor ainda, porque a gente consegue chegar nesse caminho um pouco mais rápido e mais consciente, que é o que a Rani fez. Por isso que eu estou assim super, estou com dor até que no maxilar que você está falando, eu estou sorrindo, porque eu estou muito feliz mesmo, né? Não só isso que eu falo para você, que toda aula que tinha, lembra que eu falava, ó, já tem coisa que está diferente. Tem coisa que você já está percebendo. Porque, de novo, gente, a gente está acostumado com a vida aqui no Japão. Acostuma com os maus hábitos, porque não percebe mais o que está fazendo. E quando você começa a praticar e se observar, tem toda essa diferença de você ver. A Rani melhorou muito em relação às crianças. Antes ela realmente era aula assim, olhando com os olhos, assim, tipo, ela querendo fuzilar as crianças lá. E eu falando, calma, Rani. Aí ela, porque ela não queria mostrar que ela tá com raiva, ela aqui, ó, tudo. Gente, sabe qual é a diferença por que eu dou aula online? Porque eu tenho que ter a câmera para ver o que o meu aluno está passando. Porque não adianta ele estar fazendo aula e com a cabeça mal ou com problema e eu não atender ele no que ele precisa. Por quê? Porque se eu atendo no que ele precisa, ele também vai perceber que ele também tem que fazer isso com o cliente dele. Mas ele vai entender como que é feito. Por quê? Porque eu fiz também com ela. Então, ela vai começar a entender como que ela pode fazer com as outras pessoas. E por mais que a gente tenha personalidades, que às vezes a gente vai se exaltar em algumas coisas, a gente começa a trabalhar, que é o que eu fico mais feliz, de reconhecimento que ela teve. Muitas vezes ela não reconhecia as coisas que ela fazia em casa. E aí, quando ela começou, e hoje ela consegue falar isso, ela sim, e isso que é legal, que ela consegue reconhecer que às vezes ela exaltou, ou reconhecer que ela pode fazer alguma coisa diferente. Então eu falo, quem estuda, gente, essa é a diferença. Porque se você não pratica, você acha que, é o que eu sempre falo, você muda uma coisa que você não sabe, você não muda. Então, por que que as pessoas estudam um tempo para começar a entender? Para conseguir pôr em prática e conseguir observar porque a gente está aqui com linha de montagem realmente. E às vezes a gente está tão acostumado que não percebe mais. E quando a gente consegue observar, entender que tem um porquê, fica tudo mais fácil.
Não fica mais fácil até que a gente fica ali batendo naquela coisa e quando a gente começa a observar, isso diferencia. Então, gente, vocês que estão aqui participando ou que vão vir assistir a live depois, entenda que há uma diferença grande. Eu estou super feliz e orgulhosa. Obrigada, Rani, de ter participado da live. Ela está preocupada. Kátia não pode passar muito tempo. Lógico, ela também tem criança. É diferente, né? E eu creio que eu tenho a confiança que ela vai fazer as coisas como ela sempre tem feito desde que ela começou, de postar, de desafiar as pessoas que queriam calar ela para ela não falar sobre as informações que ela está aprendendo, que não podia fazer as coisas corretas. E quem escutou e tem escutado, tem procurado cada vez mais a Rani para fazer um tratamento diferenciado. Então eu fico muito feliz e orgulhosa. Isso porque ela ainda nem acabou, hein? Ainda tem mais um pouquinho para ela Quase não deu trabalho, não. Mas, Segura. mas o que acontece? Isso me deixa muito feliz. Porque isso é uma coisa que... Por Né, isso que eu Lu? faço, isso faz a diferença. Então, obrigada, Rani, que quis participar e que me Eu que permitiu, né, agradeço, Kátia. Eu para que fazer agradeço isso, você. para a gente estar falando antes e depois da aromaterapia, que Verdade. veio participar aqui. Então, todo mundo que entrou aí, amigo da Rani, que sabe o tempo que ela também está estudando, né? Que sabe as coisas também, que tem percebido que ela mudou, que eu sempre falo isso, que quando a gente começa a estudar e praticar, tem pessoas que estão ao nosso derredor que confiam cada vez mais, por quê? Porque vê a nossa mudança. Então, isso é muito importante. Então, agradeço todo mundo que entrou. Gente, sejam bem-vindos para a gente. E, lembrando novamente, é @natureza_vital. Entra lá, tá lá com a Rani, que é o Instagram dela. E ela depois, não sei, acho que em breve ela deve estar fazendo algumas lives aí, então vocês acompanhem também, né? Fico muito feliz. Obrigada para todo mundo que entrou. Você quer complementar mais alguma coisa, Rani? Que eu sei que tem Se isso você, aí. não, cara, se a gente tivesse, é como a Kátia está falando, gente, quando a gente tem filho e, né, e acorda muito cedo, então eu falei, não dá, Sim. né, muito, mas é só agradecer, gente, e agradecer as meninas e todas que também não puderam entrar, gente, e a satisfação que a Kátia sabe que eu tenho em poder atender as meninas e ter o resultado que eu tenho delas, que eu sempre compartilho com você, né? Como eu me sinto quando eu consigo fazer alguma coisa bom para elas e tem esse retorno, gente. Só E colocando uma agradecer. coisa que a Rani falou agora, só para complementar, que a Rani falou dessa coisa da gratidão. E quando a Rani começou, acho que todo mundo que é meu aluno aqui vai concordar com o que eu falo. As pessoas vêm e falam assim: eu quero ajudar as pessoas. Eu falei: gente, quer ajudar vai ser missionário. Vai doar sua vida para missões, vai perder tempo. Você está aqui para estudar para ser um profissional. Por quê? Por mais que de repente você não vai trabalhar como a Rani já está trabalhando, que você só quer usar para sua família, mas entenda uma coisa. Às vezes a gente é educado de uma forma que a gente tem que ajudar todo mundo. Tá errado. A gente tem que ajudar quem quer. E no caso da Rani, como no nosso caso, quem está estudando, quem é profissional, a gente é um profissional. A gente investe nisso, a gente estuda o tempo todo, então a gente vai cobrar. Nada é de graça. Um óleo não é barato, a gente não. Para a gente fazer um produto, a gente tem que investir no óleo essencial. E como a Rani falou da outra vez, não é saindo na torneira que a gente vai ter esse óleo. A gente tem que investir no produto. Então, gente, a Rani, ela não está também, ela sabe disso. Não é para ajudar ninguém. Quem quer vai pagar o profissional que ela está se tornando. Vai pagar o produto porque sabe que é diferenciado. Não é uma linha de montagem. Ela estudou para isso, para conseguir estar fazendo uma coisa diferenciada para você. Então, as pessoas que às vezes futuramente também pensam em estudar, lembra, você não tem que ajudar ninguém. Você vai vir para ser um profissional e as pessoas vão te valorizar por isso, porque você vai aprender a se valorizar. Então, quando a gente aprende a se amar, que é o que ela falou, se amar, se respeitar, você vai começar a ter atitudes e as pessoas vão te respeitar por isso e vão te pagar por isso. Essa é a diferença. Obrigado, viu, Rani? Por isso que eu quis colocar, porque você estava falando da satisfação. Sim, eu falo que o dinheiro vem sempre como consequência. Não é que a gente não precisa de dinheiro, viu, gente? Mas ele vem como consequência das atitudes que a gente está tendo. E é o que a Rani está colhendo. E eu fico super feliz quando ela coloca as conquistas dela, porque na verdade também são as minhas. Por quê? Porque eu ensinei. Então ela está fazendo alguma coisa, está fazendo certo, está fazendo uma coisa que ela crê, que não é uma coisa assim que ela está fazendo, não. Ai, por mais que ela tenha medo, ela está fazendo uma coisa que ela estudou. Não foi uma coisa que ela acha que é.
e sim que ela está fazendo o melhor para cada cliente que está vindo atrás dela. E Pode só, aproveitar. só complementando aqui o que você está falando, até eu falando para as meninas aí, e é assim, gente, quando eu não tenho, eu trago o problema de vocês para mim, né, estudar e ver qual o tratamento, e quando eu não tenho certeza, gente, eu não faço isso aí que ela, né, que você estava falando, não, eu pergunto, né, Kátia, às vezes, e ela não é que ela me dá a resposta, gente, ela não me dá a resposta, ela faz eu pensar, é sério. E é aonde eu vejo, gente, que eu tenho certeza que, eu tenho certeza, não, tô no caminho de que eu vou ser uma profissional, assim, já sou, eu me Já, isso considero, mesmo. Kátia, uma profissional porque, Sim, né, eu tenho já feito está já atendendo, trabalho, sim. já atendo, e tenho consciência disso, e quando eu atendo vocês, tudo que eu falo para vocês, gente, não é se ou assim, eu tenho certeza do que eu tô falando porque eu aprendi. E isso é mais importante, né? Vocês terem confiança naquilo que a Sim, gente, né? Nós, quem estuda aromaterapia e vai cuidar da vida do próximo, da saúde do próximo, tá sim. falando com certeza daquilo que, até porque às vezes a gente vive, né, Kátia? Dentro, né, Sim, as experiências, as coisas que a gente faz, né, dentro, né, da sim. nossa própria casa com a gente mesmo, para saber o que a pessoa tá passando, o que vai Sim. precisar. Então, eu que te agradeço, Kátia, pela oportunidade que você está me dando, pelo up que você está me dando nesse, né, no estudo, que é já há um ano e a gente ainda não acabou. E tem ainda algumas coisas ainda, né, que a gente precisa estudar ainda. Sim. E eu estou muito feliz, gente, porque só quem me conhece mesmo sabe o porquê que eu estou tão feliz de chegar até aqui aonde eu cheguei, gente, que Mas ainda tem muito caminho ainda para trilhar, já tem calma. muita. Mas Sim. só o fato, sabe, de eu conseguir até aqui, Kátia. E eu tenho Eu assim, também estou super orgulhosa. E gratidão outra de que você coisa que é está me importante, ajudando. gente, quem acompanha a Rani, ela está fazendo essa foto de antes e depois dos clientes. E também outro legal, uma coisa muito legal, que a primeira vez que ela deu informação do óleo lá, falou que não era para ingerir e tudo, foi muito importante. Por quê? Quem começou a confiar dali em diante, eu acho que foi super fiel. Quem prestou atenção no que ela estava falando começou a ser fiel a Honey. Isso é muito importante, porque confiou nas informações. Que ela poderia estar brigando com o meio mundo dali, falando a verdade, que ela tinha aprendido, e tem gente que ainda vai ficar, não, não, mas não é isso, ainda pode. Então lembra isso, gente. Quando, novamente que eu vou falar, quando você tiver um profissional que só trabalha com marca de marketing multinível, sai correndo um pouco. Por quê? Porque as pessoas estão querendo só surfar na onda. E eu preciso muitas vezes relembrar isso, que um veterinário não é aromaterapeuta, um médico não é aromaterapeuta. Para ele ser, ele tem que estudar aromaterapia. Só que na França, um médico ainda estudou aromaterapia, se especializou em bioquímica dos óleos essenciais, em farmácia, essa coisa, para poder estar trabalhando com ingestão. Então, não é só falar é um método francês. Não, não é todo mundo da França que faz assim. Não é. Então, aprender que às vezes essa palavrinha que eles usam só para fechar a boca de todo mundo, ah, não, método francês, e como você nunca ouviu falar, você fala amém. Então, gente, eu tenho que entender se é o método francês, então você tem que estudar mais para se tornar um médico para trabalhar com o método francês. Não é só ser um aromaterapeuta, ok? Então, para entender que é médicos, enfermeiros especializados e também tem essa outra formação para poder estar trabalhando com gestão, entenda, não é óleo puro. Eles vão diluir num outro óleo seguro para você estar ingerindo. Por quê? Porque você não vai queimar suas mucosas. Só que mesmo assim, eu tenho que saber a dosagem dessa diluição para não ter toxinas para o seu organismo e você começar a ter reações. Então, gente, por isso que eu falo, tem que estudar mais. Se a gente, um ano aqui, está estudando e você sabe que você fala, nossa, ainda tem mais isso, ainda tem mais isso, ainda a gente vai saber mais isso, sim. Então, você imagina ali. Então, não é em 8 horas que você se torna aromaterapeuta, tá? Eu Classe, falo isso porque são 4 anos de faculdade que eu fiz, mais 1 ano e meio de pós, mais 1 ano e meio de naturopatia que eu fiz, para depois estar trabalhando com o que eu trabalho, gente. E lógico, que é o que eu falo para a Rani. Rani, eu tenho 18 anos aqui no Japão, mas eu trabalhava lá, então não dá para você, porque ela fala, eu queria entender rápido. Eu falei, Rani,
olha quantos anos eu tô aqui, você tá começando agora, já quer aprender em menos de um ano. Antes era assim, viu, gente? Menos de ano ela já queria saber tudo. Eu falei, linda, não vai dar, né? Então, para as pessoas entenderem. Então, a gente não para de estudar, sempre vai estar se atualizando. E eu Sempre sempre tem estou alguma trocando coisa isso para se também com os atualizar, né? alunos, para eles começarem a saber que tem cada vez tem uma informação diferente, tá? Então, novamente, obrigado, Rani, que está aqui, que eu sei que a gente tem que Obrigada, parar aqui, porque senão Kátia. as crianças logo vão entrar, né? Ou senão vão Obrigada. falar, poxa, mãe, que não está me dando atenção. Então, muito obrigado pela sua participação. Estou muito orgulhosa. Obrigado, Silvio, também, que ele que apoiou. Nem doeu. A Anitta falando para você, nem doeu. Nem doeu. Não, é que eu tinha esquecido. Você viu que ela disse que nós passamos caixinha, alguma coisa ontem? Passamos caixinha ontem. Eu não aguento essa. Sim, então, Gente, nós falar demais. Mas sim. eu que Então, agradeço, Kátia. agradecer ao Silvio, que também apoiou você. E me Agradecer, apoia muito. sim, sempre apoiou, que foi também o que eu falei, que isso é muito importante do marido estar apoiando, de não só simplesmente é financeiro, não apoio de tempo, quando ele está aí ficar com as crianças, o Ed também tem que agradecer que o Ed segura as crianças muito. Então, agradecendo a sua família por estar te apoiando e você também está conseguindo trabalhar isso com a sua família. Então, isso é muito importante. Então, muito obrigado pela confiança, Rani. Eu sempre falo isso. Obrigada por você ter confiado em mim para eu poder ser sua professora, entende? Então, muito obrigada mesmo. Obrigada por você estar participando. Fico muito feliz e orgulhosa mesmo de tudo que você está passando até aqui, mas ainda tem muito, você tem muito caminho pela frente ainda, tá bom? Então, Tá gente, de bem, novo, Kátia, eu quem que quiser, agradeço. segue a Rani ali, Natureza Vital, tá? Vou deixar o arroba dela depois, porque já estava no post do Stories, mas vou deixar aqui linkado quando ela termina a live, vai ficar gravada e a gente direciona para a Natureza Vital. Por mais que não tenha dado para entrar, quando eu terminar aqui eu já coloco o arroba, tá bom? Então, muito Eu que obrigada. agradeço, Kátia. E as E ali meninas falou que também. amanhã vai estar no YouTube. Então, quem quiser reassistir ou avisar para alguém que queira assistir, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Então, é só passar lá que dá para ver a live de novo também. Tá bom? Tá bem, Kátia. Eu que agradeço você, agradeço as meninas também que entraram, que estão aí, que estão, né, que Sim. me apoiam. Apoiaram E todo mundo aqui beijo. falando minha aromaterapeuta. Olha, nossa, isso aqui é legal. Muito Beijo, bacana. beijo, meninas. Não estou conseguindo ler aqui os comentários, só aparecem alguns nomes, mas eu sei, vocês estão aí. Obrigada pelo apoio e pela confiança, né? Que eu sempre falo Sim. pela confiança que elas estão depositando a saúde delas na minha mão. E obrigada a você também, né, Kátia, por esse amplo no meu estudo Calma, e isso aí todo dia você viu, né? Só aprendendo, foi né? o start. Logo você Ainda não. decola. Tá bom? Se Deus quiser. Obrigado, Kátia. Gente, Eu que boa noite. agradeço. Muito obrigada a todos. Tá, fiquem na paz e boa noite. Boa noite. Peraí, que aí, Rani, você só tem que sair agora. Esse aqui você tem que deletar para eu só colocar aqui para poder fechar. Tenta Ah, sair aqui o seu. tá. Deu? Ainda não, tô saindo. Peraí. Calma, eu espero. Primeira vez é assim. Oi, gente, eu de tecnologia eu já falo logo, não sou muito boa, não. Somos duas, Amor, né? você pode me Aqui, ajudar? é. Nesse aqui é como que ela faz também? Fecha aqui, fecha a sua. Você vai bater aqui no negocinho. Oi, arigato. Ok, achei, Kátia. Beijo, Achou? arigato, meninas. Então tá Beijo. bom. Outro, até. Tchau. Tchau. Gente, mais uma vez, obrigada para todo mundo que entrou, que são as alunas da Rani, as clientes da Rani. Fico muito feliz. Fiquei muito orgulhosa de ver os comentários de vocês para com elas. Obrigada também às meninas, minhas alunas que entraram também. Olha, estímulo aqui para vocês. Eu sempre falo, ó, tem live aí, vamos participar, né? As pessoas às vezes têm um pouco de insegurança, mas é assim que depois a gente começa. Então, fico muito feliz que a Rani estava aqui, pôde experienciar, falar, explanar sobre a experiência dela para mais e mais pessoas terem essa confiança, buscarem um profissional qualificado que faz toda a diferença, tá bom? Gente, gostou? Deixe o seu curtir. Nós, lembrando que sexta-feira agora, às 20, né? 20 horas, tem live de estudo de caso.
Então, se você quer expor ou não quer expor, tá na live, mas quer mandar por inbox um problema que você tenha para a gente discutir na live, para você entender como que faz o tratamento, escreve para a gente, coloca no inbox, tanto do Instagram ou na nossa página no Facebook, escreve lá. Agora, se você não tem problema e quer entrar na live e quer colocar o seu problema para a gente resolver na hora, também não tem problema algum. Mas se a pessoa não quer se expor, ela só coloca todos os dados. Eu vou escrever também perguntando algumas coisas para a gente estar discutindo na live na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira, às 8 horas, aqui no na nossa rede social aqui do Instagram e tanto do Facebook, vai ter live de estudo de caso. Ou seja, você pode trazer seu problema e a gente discute na hora, tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos e muito obrigada. Tchau, tchau.